Hello. Good morning. Alô, bom dia, Sua Santidade. Here, according Indian time, Aqui, de acordo com o horário local da Índia, eu desde 3h30 já estou de pé. then about Então, 5:30, é, my breakfast. mais ou menos às 5h30 da manhã, tenho meu café da manhã, mas acho que I vocês, think everyone, todos perhaps, I vocês, think a bit hungry. estão com fome. So, I would like to Eu express gostaria special greetings when your de stomach expressar is minha, empty. minha gratidão com vocês que estão com o estômago ainda vazio. A outra falou, muito obrigada, Sua Santidade, nós estamos com muita fome. Isso okay? Your Holiness, did you have a good birthday? Sua Santidade, o senhor festejou o seu o seu aniversário? birthday. I feel each day Eu acredito que todos os dias é dia de aniversário. you see fresh De manhã, quando eu sun acordo, coming. o- So os- each day is actually eu me levanto. new day. Então, birthday. eu acho que cada dia é um novo dia, é um aniversário, Your é um own renascimento. mental attitude. O importante é a atitude mental. You see, mental attitude, if you keep Veja, a atitude mind, mental, se você mantém then uma calma every mental, uma mente something like pacífica, então Thursday morning, toda manhã, todo dia de manhã é uma manhã de renascimento, de aniversário. Tashidelek. Good morning, Tashidelek. Your Holiness. Tashidele, bom dia, Sua Santidade. É bom Good morning, conversar. Your Holiness. Bom My dia. name is Kumangandra Henadi. Meu nome and I'm é the founder Comanda director Adrahenade of Center for the Advanced Learning of e eu Mindfulness sou a in the fundadora do Centro para And Aprendizado together Avançado da with Atenção our Plena. co-organizer Shine Wellbeing. E juntos Today com we a have organized a organização very special Shine, e event hoje for you, Your nós Holiness. organizamos Indian origin, um especial, Indian evento origin. especial para o senhor. Sri Sri Lanka. Lanka, Right. right? Você é de origem indiana? Ela disse, não, eu sou do Sri Lanka. Sua Santidade, essa é o primeiro diálogo que o senhor vai conduzir com a Polícia Metropolitana. E essa de manhã, mais ou menos, tem mais ou menos 1.000 pessoas e hóspedes especial para escutar os seus os conselhos. E, em nome de todos que presentes, nós gostaríamos de apresentar ao Senhor um feliz aniversário tardio, mas nós, do profundo do nosso coração, nós somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor faz. The founder of Shine Wellbeing. E eu gostaria de convidar agora a fundadora da organização Shine. Sua Santidade, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Feliz aniversário e eu desejo que o Senhor vive saudável por muito tempo. E todos são bem-vindos. E antes que nós começamos, And for those that will be talking, I will cue you in. I am honored to introduce Detective Chief Superintendent Simon Rose to open this event. eu estou pronta para abrir esse evento. Within the Met. O passando foi Helping us put this event together. foi Simon Rose. foi muito maravilhoso para a organização Shine por ajudar-nos a colocar esse evento, a fazer esse evento acontecer. Just at the last minute,
Sua Santidade, cannot be with us this eu morning. Due to an operational matter. nós somos muito tristes porque a comissionária não pode estar conosco esta manhã devido a uma operação. Ela gostaria muito de estar aqui conosco e ela gostaria de desejar ao senhor feliz aniversário, e agora é o meu privilégio de desejar ao senhor feliz aniversário. Eu com todos, mais ou menos 1000 oficiais escutando o senhor e agradecendo pela sua generosidade de estar aqui conosco. Eu sei que o senhor falou só com um policial inglês antes. Então, isso é muito auspicioso para nós. E nessa manhã estão presentes aqui mais de 1000 oficiais e nós somos muito agradecidos e fortunados que estamos aqui desde as 5 da manhã. Uma das razões que nós estamos por aqui é por causa da organização Shine. O Shine é um pequeno time de voluntários junto com a Polícia Metropolitana que oferecem o suporte o assestamento de saúde mental. E essa organização Shine está pronta para fazer uma mudança com a polícia e ajudar a eles a obter a paz mental. Mas o Shine não podia existir sem Komanga, que nos ensina a atenção plena. Eu sei que a doutora Komanga trabalhou por muito tempo com o seu time e sem a sua ajuda não poderíamos estar aqui hoje, e eu agradeço muito a ela. Eu sei que o senhor sabe também que nós, policiais, estamos enfrentando um tempo de desafio. E é muito importante que nós mantemos uma paz mental e saúde mental. Sua Santidade, nós somos honrados de tê-lo como um líder espiritual e um líder mundial. Estar aqui conosco a nos aconselharmos aqui hoje. Hoje nós temos 10 pessoas aqui, oficiais, que gostaria de fazer perguntas para o senhor, mas gostaríamos primeiro de convidar o senhor para nos aconselhar como nós poderíamos desenvolver a compaixão em tempos de incertezas. Na verdade, eu me sinto muito feliz e honrado em falar com algumas pessoas ingleses. Nós, tibetanos e os britânicos, temos um link muito cercano. Uma conexão muito cercana. Quando eu visitei a Inglaterra, muitas pessoas foram introduzidos a mim que gostariam de ter um lugar em Lhasa. Eu acho que mais ou menos em 1914, 1904, a Força Armada Britânica foi até Lhasa e teve um comportamento muito pacífico. Eu acho que o nome do chefe era Ian Husband. Very peaceful. Veja, ele tinha um comportamento muito pacífico. O comploto
eles são muito pacíficos, não é como os chineses. Station, Então, North a estação policial inglesa se estabilizou no norte do Potala, at that time, em Lhasa. Dalai Lama fled E through Mongolia to na, China. naquele tempo, Dalai Lama viajou da Mongólia para a China. Dalai Lama. Oh. You see, he gave E the young husband o Dalai Lama presenteou o Young Husband com uma estátua de Buda. E essa estátua de Buda, quando eu his family. visitei Londres, essa estátua ainda está presente com a família de Young Husband. He very much impressed Então, Tibetan sort of ele impressionou muito a atmosfera espiritual tibetana. Então, ele começou ele começou a fazer uma organização espiritual. we have very Ele criou uma organização espiritual. historically De qualquer forma, historicamente, nós temos uma conexão muito cercana com os ingleses. India as a sort of British colony. E no So tempo the da mission in- no tempo da em que a Índia era colônia britânica, Englishman. e foram a Lhasa, sempre teve essa conexão. Whenever you see they come to see me, Em todas as vezes que eles vêm me visitar, joy. ele sempre, essa pessoa, quando estava em Lhasa, ele sempre, como esse inglês aqui da Índia vinha me visitar, ele me trazia um brinquedo. Mission Então, to see me. I expected, something. todas as vezes que uma missão inglesa da Índia vinha me visitar, eu sempre esperava algum ou um brinquedo, alguma coisa. Então, nós temos uma conexão muito You see this opportunity. cercana. Então, eu quero agradecer pela organização desse evento e poder falar com todos vocês ingleses, né, policiais, e Basically, sobre o Sri Lanka. Basicamente, é um país budista. express Eu sempre exprimo the Asia que a Ásia, non-violence, a não violência existente aqui na Índia, Hindi word ahimsa. tem a palavra ahimsa, que significa não violência. That combined with Então, karuna, esta é combinada com a karuna, compaixão, que esses dois conceitos existem. Esses dois conceitos foram desenvolvidos aqui na Índia há mais de 3.000 anos. E, hoje em dia, 1,000-year-old Indian non-violence, compassion, esses conceitos, por mais de 1.000 anos de compaixão e não violência, no mundo de hoje é muito relevante. non-violence and compassion. Então, esses dois conceitos é muito relevante no mundo de hoje, para o mundo de hoje. Time always Então, o tempo sempre move. but now whether we Porém, the question is whether we a pergunta é se nós usa o tempo propriamente ou não. Essa é a pergunta. is it depend Então, on our own shoulder. todas as coisas dependem da nossa abordagem, estão sobre as nossas costas. To share with you Então, aqui eu quero compartilhar com vocês Western sort of culture, que a cultura ocidental materialistic, é principalmente focalizada no pensamento materialista. E the thinking, as I mentioned earlier, como eu mencionei anteriormente,
O pensamento adianto baseado na compaixão e na violência é relacionado ao nosso mundo interior, nosso mundo interno. Então, usualmente eu descrevo que descrevo Western world, whole world, a higiene física relacionada com physical. que o mundo ocidental, todo mundo, o mundo inteiro está mais preocupado com a higiene corpórea, mas o que nós precisamos agora é da higiene mental. Peace, peace, Quando nós falamos paz, 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 isso é relacionado à paz interior. or say the external sorrow, or say the violence, these Então, todas as violências externas motivada this peace tem- of mind develop. devido às nossas emoções internas. E se nós não a menos que nós não desenvolvamos a nossa paz interna, é impossível ter uma paz externa. E agora chegou o tempo que nós devemos nos preocupar mais com o nosso mundo interno, a nossa paz interior. Now that not through prayer, E isso não é alcançado através de prece, ou através de benções, ou de rituais, mas essa paz interior é conseguida mental system, mind, relacionada e alcançada devido ao desenvolvimento da nossa mente. Isso é parte da nossa educação. E eu sou muito empenhado to include eu estou empenhado em tentar incluir esses valores internos, hygiene of emotion. essa higiene mental das nossas emoções mentais na educação. Of course, the childhood. Desde crianças, se nós falamos de crianças, a infância, eles gostam de sorrirem, eles são imbuídos da compaixão, da brincadeira, da felicidade. Então, eu acho que na aula, na classe de aula, tem que incluir como incluir Anger, essas emoções positivas. E quando nós desenvolvemos a raiva, nós devemos saber como enfrentar a raiva como parte da nossa educação. so you see É por isso que eu digo higiene mental. Então, isso deve ser desenvolvido desde o jardim da infância. O jardim da infância deve desenvolver esse currículo de como desenvolver essa paz mental e enfrentar esse medo e raiva. you see, so the mental thing or emotion. So actually, As nossas emoções mentais, os nossos pensamentos mentais, quantum physics, they make distinction sobre esses pensamentos mentais, emoções mentais, até mesmo a física quântica, eles fazem essa distinção entre as coisas que nos aparecem, que as coisas que nos aparecem, ela parece que tem uma existência objetiva. research over mind. Mas a física quântica ainda não desenvolveu, não alcançaram o pensamento mental. Mas eles falam das coisas externas. Quando eles investigam profundamente que se as coisas externas têm uma existência própria, mas se nós investigamos, quando eles investigam, se nós investigamos as coisas externas, não tem uma existência autônoma. Então, todas as nossas emoções internas, as nossas emoções são baseadas completamente nas aparências. This altruism, Então, a compaixão e o altruísmo não
não é em base às aparências externas, são baseadas em um nível muito profundo interno. Então, por outro lado, as emoções negativas são baseadas nas aparências. E as emoções positivas são baseadas em um raciocínio lógico profundo. E se nós estudamos sobre profundamente o raciocínio lógico, nós veremos que nós podemos desenvolver uma completa convicção que as aflições negativas, tipo inveja, raiva, não são baseadas em não tem fundamentos. Então, so the appearance, you see, you feel, oh, this is something. Então, em base às nossas aparências, nós desenvolvemos essa sensação, oh, isso é algo ruim, isso é algo ruim, e assim por diante. E, devido a isso, a raiva e o medo surgem. Some student Alguns estudantes na China que estudam a física quântica, eles mesmos já falaram que when things appears, quando as coisas aparecem, devido a esse estudo que eles fizeram, quando as coisas aparecem à mente deles, eles não têm muito apego. to tackle. Então, então isso os ajuda a enfrentar, a combater as negações, as aflições mentais negativas. Então, o sistema indiano antigo diz que todas essas aflições negativas mentais baseadas nas aparências. E a atitude para isso, o antídoto para isso é analisar como essas aparências existem. E a nível físico, também, se nós analisamos as coisas profundamente, veremos que até o nível atômico nós não podemos encontrar nada. Os átomos aparecem, se analisamos as cores, a forma e assim por diante, não podemos encontrar nada que tem esse nome de cor, forma e assim por diante. E a mesma coisa é a nossa mente. A nossa mente sempre está mudando, sempre está movendo. O passado é passado. Mind momentarily moving, changing. A mente está mudando momento a momento. Se nós analisamos a mente, You see, there is no basis grasp. não tem bases para nos apegar a essa mente. E isso é chamado, e aquilo que analisa, nós chamamos de meditação analítica. Atrás dessa aparência, o que é a realidade? Nada existe. Based on Então, aflições destrutiva mental não existe. E se nós analisamos quem é essa aflição mental negativa, ela não existe. sound basis. E a compaixão, por outro lado, a compaixão tem um fundamento. E quanto mais nós analisamos essa compaixão, essa sensação, esse sentimento de compaixão pode ser incrementada. E, em vez, a aflição negativa mental, se nós analisamos, elas não têm realmente uma base fundamental, um fundamento. Então, Very sound basis. a compaixão é baseada Time passes, tem uma base lógica. compassion gain more E
quanto mais nós analisamos a compaixão dessa maneira, a compaixão fica muito mais forte, fica muito mais forte interiormente. E a raiva, ela pode ser diminuída. A raiva, ela surge repentinamente. Nós não podemos meditar na raiva, mas nós podemos meditar na compaixão. Because the minutes or hours Nós podemos meditar na compaixão minutos, horas, meses, décadas. positive emotion Então, podemos ver disso que, através dessa meditação na compaixão, a emoção positiva pode ser muito mais fortificada. which not as a sound basis Então, e por outro lado, ao mesmo momento que nós fortificamos a compaixão, as emoções positivas, as emoções negativas vão diminuindo. Nos últimos, no primeira parte do século XX, os cientistas não pensavam muito nessa emoções positivas e compaixão. E não pensava muito no desenvolvimento da mente. Mas na última parte do século XX, eles estão pensando muito mais na mente. Na primeira parte do século XX, eles pensavam mais no cérebro como tal. E na segunda parte do século XX, eles estão pensando mais no desenvolvimento da mente, através que estão empregando a meditação, que através da meditação o cérebro pode mudar, a mente pode mudar. begin to feel Então, na primeira parte do século XXI também, na última parte do século XX, eles também pensam que tem algo mais que do simples cérebro. Então, há um grosso nível. O cérebro é baseado principalmente nas bases sensoriais, nas mentes, 5 bases sensoriais. we call chit. É, Now that not we usually call sixth mind. Mas a mente, que na indiana é chamado chitta, que é a sexta mente, essa sexta mente pode ser desenvolvida através da meditação e através da vipassana, Shamatha, vipassana. ou através da combinação da shamatha e vipassana, calma body, calma mental e visão profunda, ou meditação analítica. Investigate. Simply remain your mind not follow. A shamatha é quando a mente é calma e você pode profundamente meditar na sexta mente. Sense of organs. No início, você pode ter uma coisa como vacuidade ou vazio absoluto, porque a sua mente, os 5 órgãos sensoriais estão bloqueados. Get some experience. Mas, gradualmente, quando você ganha mais experiência em desenvolver a sexta consciência, The sense of organs. a qual não depende dos 5 consciências sensoriais, Have some então they can você pode aprofundir desenvolver essa sexta consciência. Eu tenho alguns amigos 3 hours. que eles podem permanecer no desenvolvimento ou nessa sexta consciência por até 3 horas, sem perder o foco. Então, nesse nível, eles podem ganhar profundas experiências, podem ter profundas experiências. E até os cientistas hoje em dia, alguns cientistas hoje em dia, eles falam, tem alguma espécie de mente ou consciência que pode influenciar o nosso cérebro. Organs. Então,
A compaixão não é baseada nas 5 consciências sensoriais, mas baseada na sexta consciência. E agora os neurocientistas começaram a entender aquilo que é chamado mente, ou na indiana chitta, ou sexta consciência, ou sexta mente. E agora esses cientistas, eles começam a entender o valor da compaixão. Anteriormente, esses cientistas não prestavam muita atenção não era muito importante, não prestavam muita atenção nessa sexta consciência. E o desenvolvimento dessa sexta consciência nos dá uma força interior muito forte. Jealousy, very powerful, but come. As emoções negativas, tipo inveja, raiva, vem e vai, não tem uma base fundamental. Por exemplo, eu pergunto para vocês têm alguma experiência em meditar sobre a raiva? Meditate on compassion. Mas nós podemos meditar sobre a compaixão, não é verdade? Então, essas são as duas diferenças. As emoções negativas, de repente, são muito poderosas, repentinamente, elas aparecem muito poderosas, mas não pode permanecer. Mas as emoções positivas, podemos incrementar essas emoções positivas através da compaixão e com isso reduzir as emoções negativas. Eu mesmo sou um monge seguidor dos ensinamentos de Buda e principalmente da tradição de Nalanda. Então, para o treinamento da mente, a tradição de Nalanda é muito focalizada e é muito importante como os métodos que ela tem para treinar a nossa mente. Então, a nossa mente deve ser treinada em uma maneira secular, não em uma maneira religiosa. When they heard Geralmente, quando as pessoas escutam falar sobre shamatha e vipassana, eles pensam que alguma coisa que tem a ver com a religião. Não, mas isso não. Isso é uma coisa que tem que ser um tema acadêmico. Tem que ser um tema acadêmico. Como manter a nossa mente pacífica. Não falando de Buda, de Deus, da próxima vida, mas falando dessa própria vida. Dia após dia, como manter a nossa mente pacífica. Quando eu falo sobre mente pacífica, todos vocês apresentam um sorriso no rosto. Como eu mencionei antes, nos últimos 50 anos, eu medito na karuna, compaixão. E o resultado disso é o que a minha pressão a minha pressão não é nunca alto, nunca sobe, nunca é alta. E eu durmo muito bem e tenho uma boa digestão. Eu acho que isso é realmente realmente a paz mental afeta o nosso corpo. Então, ter cuidado da nossa saúde física deve ser combinada com a paz mental. E o mundo atual eu acho que com o século passado, esse século é muito mais pacífico. É o primeiro século, primeira, segunda guerra mundial, e eu acho que também os cientistas eram muito concentrados em como desenvolver coisas destrutivas, como a bomba nuclear. Então, mas aquele século passou e agora
E nesse século agora, muitas pessoas estão pensando que a bomba nuclear deve ser eliminada. Hoje existe algumas pequenas violências, é claro, We can change. mas isso nós podemos mudar nós podemos mudar essas emoções negativas que provocam essas violências. Se nós podemos The implementar implementar a higiene das emoções, a higiene emocionais, mentais, desde o jardim da infância. who study these things Essas pessoas, as crianças que vão estudar essas coisas, eles vão gradualmente eles vão pensar: violência é uma coisa destrutiva. No passado, nos reis, rainhas e até no feudalismo, até nos líderes religiosos, usaram muita violência. Para o próprio benefício. could use Mas, se pensamos bem, violência produz outras violências. E a não violência, answer for violence. a não violência é a verdadeira resposta para a violência. Se nós usamos violência com violência, isso incrementa mais os sofrimentos. Think or Agora chegou o tempo que nós devemos pensar que nossa mente intelectual e usar nossa mente intelectual para o bem, no way para diminuir, para pensar que com a violência não ganhamos nada. also they create peaceful world. E usar nossa inteligência para criar um mundo pacífico. E Militarized world. E devemos desenvolver esse pensamento que esse mundo deve ser um mundo desarmado, desmilitarizado. See, E isso gradualmente é possível que alcançamos esse ponto. mental attitude 7 billion human beings Se nós pensarmos, se nós temos uma atitude mental positiva em pensar que esses 7 bilhões de pessoas tudo uma humanidade, isso pode ser alcançado. Por exemplo, que da mesma forma que a economia global não tem uma fronteira, nós devemos desenvolver esse pensamento para como a comunidade humana. whole world now facing. Então, So now today we really need hoje em dia, nós realmente pensamos nessa unicidade humana, so now no use. Então, essas armas nucleares não é benéfica. Should be Então, esse século tem que ser um século de diálogo. different views. Todas as vezes que nós encontramos diferentes pontos de vista, nós devemos usar o diálogo para resolver, para solucionar os problemas que encontramos Through many com os diferentes pontos de vista. now Repito que por o século passado usamos muito a bomba, as armas, e agora eu tipo assim, estou de saco cheio, fed up. Então isso é o meu eu penso que esse mundo, por isso eu penso que esse mundo deve ser um mundo desarmado, criarmos um mundo desarmado. Isso é a minha maneira que eu penso. 1949 and also the No Tibete, 55, 56 no 1949, 1955, because of the participate. os monges também participaram em brigas, em violências. Tem uma palavra, Yellow monk. Tem uma palavra que chamada Yellow army. Like that. os militares dos monges de roupas amarelas.
Mas isso foi passado. Isso é passado. E agora, por meio da educação, Mainly, ultimately, question of your own peace of mind, your own happy mind. por meio da educação e por meio da paz mental individual. Devemos carregar isso na nossa mente. E devemos pensar que uma única pessoa depende da sua comunidade. Committed fully non-violence, then your community. E se você é uma pessoa que é realmente empenhado à não violência, a sua comunidade vai ser uma comunidade pacífica e, através disso, isso pode impregnar todo mundo com a não violência. About non-violence. E pode influenciar o mundo inteiro a pensar a não violência. É para isso que eu rezo. Everything to education. Eu acho que isso é possível, hoje em dia é possível alcançar isso através da educação, da educação. Modern education start from West. A educação moderna hoje em dia é muito influenciada pelo Ocidente, que é influenciado à sua vez pela competição, a materialidade, o materialismo. Our inner world. Mas devemos realmente, eu enfatizo que nós devemos desenvolver essa paz mental, essa paz, essa saúde mental. Você que é fundadora dessa Shine, você tem que falar sobre isso. Indian tradition. Você que é do Sri Lanka, você tem que falar sobre isso. Eu tenho o meu comprometimento, eu tenho o meu empenho que é baseado na tradição milenar indiana sobre a compaixão, baseada na compaixão e na não violência. That's all. Thank you. Então, isso da parte minha é tudo. Então, muito obrigado. Thank you, Ellen. Thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade, por iluminar-nos com os seus conselhos sábios. Eu poderia escutar o Senhor todo dia, o tempo todo. A primeira pergunta foi o Vitor Chan. Yes. Sendo policiais e funcionários, lidamos diariamente com conflitos e Belated birthday. testemunhamos crimes horríveis. E From Wembley Police Station, based in Northwest London. My question to you today is, as police officers and staff, Sendo policiais e funcionários, lidamos diariamente com conflitos e testemunhamos crimes horríveis e perturbadores todo o tempo. Mesmo assim, como poderíamos encontrar equilíbrio e paz interior nessas situações? Catches. At the moment, No momento, our negligence por causa que nós negligenciamos nossos valores internos, isso provocou uma degenerescência em como promover esses valores interiores. is showing sword or something. Mas na sociedade, se alguém mostra para você uma espada, se você falar compaixão por compaixão, você vai perder. Mas, por outro lado, se a outra pessoa pode mostrar uma atitude de violência, é claro que você também tem que mostrar uma atitude apropriada. Generation. Na geração presente, por causa dessa negligência, In the past, por causa da negligência passada no cultivo desses valores internos positivos, sufficient. não é suficiente, só reclamar,
mas nós devemos pensar no futuro pacífico com a educação. Então, nós só assim criaremos uma sociedade pacífica e assim por diante. Mas no presente, no momento presente, é muito difícil. É justo por causa que nós negligenciamos esses valores internos. Então, nós devemos pensar no futuro, como Thank you, Your Holiness. A próxima And the next pergunta. question is from Pauline. A próxima pergunta é da Pauline. Oh, sorry, the next question is from Victoria. A segunda pergunta é da Victoria. Yeah. Oh, yes. Your Holiness, Sua Santidade, I'm a police officer and I work. eu sou uma oficial e eu trabalho nas comunidades em I Londres. first became interested in Eu meditation when me I visited interessei. your temple in Eu Mundhog, me interessei na meditação a partir do momento que eu visitei o seu templo em Dharamsala, e eu gostaria de ajudar os outros policiais a praticar o mesmo. Que conselho o senhor poderia dar aos recrutas da polícia que estão começando em suas carreiras para ajudar a manter a sua fé na humanidade quando, como policial, vemos tantas vezes a humanidade no seu pior estado? Ela é polícia há 10 anos atrás. Now we have to judge Isso according to reality. nós devemos julgar de acordo com a realidade da sociedade. Society. Uma sociedade mais violência, According that, então a sociedade também, a polícia também deve atuar de acordo com isso. Mas você deve conduzir isso com uma motivação sincera, em vez de usar uma atitude ruim, maldosa. Então, você tem que conduzir essa atitude com uma atitude compassiva para aquele criador de problema. Pelo momento, não tem como parar as atitudes violentas dessas pessoas. as I mentioned earlier, or negligence in the past. Mas, como eu mencionei antes, essa sociedade violenta que nós temos agora é justo por causa das negligências de cultivar os valores internos no passado. So, Então, according to the present sort of circumstances, de acordo com a circunstâncias presentes, vocês têm que agir, mas como policiais, vocês têm que manter uma paz mental, uma paz mental, o quanto mais vocês podem. Como eu disse, nos mosteiros tibetanos tem umas deidades iradas, mas eles são cheios de compaixão, mas de acordo com as circunstâncias, eles também mostram as suas compaixões iradas. Thank you, Your Holiness. And the next question is from Pauline. A próxima pergunta é de Pauline. Morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Eu sou muito gratificada de falar com o senhor e fazer perguntas. Eu trabalho na polícia nas cenas do crime. Uma pergunta: trabalhando no Instituto Médico Legal, assisto diariamente a muitos assassinatos e cenas de crime. Que conselho o senhor daria àqueles que lidam com a morte e tristeza todos os dias em seu papel de policial? Ou na sua carreira policial?
as I mentioned earlier, Como eu mencionei anteriormente, now I always was mentioning eu sempre menciono que sobre a União Europeia. so say in the past No passado, 20th century, no século XX, como a França e a Alemanha matavam uns aos outros. so eventually Adenauer and de Gaulle No final, war arch enemy. tem o Decaux, tem o general Decaux, eram todos inimigos, criaram muitos inimigos, mas no final da Segunda Guerra eles geraram um comum senso e como resultado desse comum senso eles desenvolveram a União Europeia. No longer any killing. E desde quando foi criada a União Europeia, não teve mais essas guerras, essas matanças entre eles. Taking past experience and Vendo agora, no momento atual, nós vemos as experiências passadas. É claro que esse século tem algumas violências, mas nós devemos ver isso e desenvolver um mundo pacífico e pensar como podemos desenvolver, como alcançar isso. E eu sempre repito, isso é possível através da educação. we should not discourage. Nós devemos nos sentir desencorajados com os eventos atuais de crimes, de matança. Demoralize must develop. Em vez de sentirmos desmoralizados, nós devemos desenvolver uma força interior. Senão, não teremos um futuro se desmoralizarmos. E esses 7 bilhões de pessoas continuarão matando uns aos outros. Então, qual é o valor disso? Just ignorant because of the emotion. Essas Most destructive emotion as emoções mais destrutivas são baseadas na ignorância. E por isso, nós podemos mudar isso. E nós não devemos ficar desmoralizados, desanimados. E quando nós vemos essas coisas, nós devemos desenvolver mais determinação em cultivar um mundo pacífico. Thank you, Your Holiness. The next question is from Jack. A próxima pergunta é de Jack. Bom dia, Sua Santidade. Eu desejo ao Senhor um feliz aniversário tardio. Eu sou um policial e trabalho no meio do público. Minha pergunta para o senhor já duvidou do seu papel de líder espiritual e que conselho o senhor poderia dar para alguém que possa estar duvidando de si mesmo e de suas habilidades? spiritual leaders I always, you see, Eu sempre feeling one sense I'm just one. tenho a sensação que eu sou apenas uma pessoa entre esses 7 bilhões de pessoas. So mentally, emotionally, Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e todos os 7 bilhões de pessoas, nós todos somos iguais. I have the opportunity Eu to tive study Eu tive a oportunidade de estudar sobre essa estrutura mental e desenvolver a habilidade de enfrentar as emoções destrutivas. Fortunate. E eu me sinto muito afortunado. Look, India, generally speaking, Você vê o número de pessoas que existem aqui na Índia,
Então, e todas essas diferentes tradições religiosas coexistem juntas aqui na Índia. Ocasionalmente tem algumas mortes, mas, no geral, são muito pacíficos. E essas religiões cristãs, judaísmo, islamismo, muçulmano, hinduísmo, zoroastraísmo, e todas essas tradições religiosas vivem aqui na Índia. A Índia, os indianos, os muçulmanos que vivem aqui na Índia, eu nunca ouvi eles falarem de brigar entre xias e sunis, mas no país vizinho estão matando os xias e sunis. Mas eles todos seguem o mesmo livro sagrado do Corão, mas os conhecimentos dos muçulmanos aqui na Índia, desde crianças, eles estudaram que existem muitas religiões diferentes, por isso que devem viver pacificamente. Mas esses outros países muçulmanos, eles só têm uma religião, por isso que eles brigam. Então, por isso que nós devemos desenvolver e estudar esses sistemas educacionais. As I mentioned earlier, already know there are many different religious traditions. Como eu mencionei, os indianos ou muçulmanos indianos, eles crescem desde pequenos sabendo que tem outras religiões, mas esses outros muçulmanos de outras religiões, dos outros países, os muçulmanos de outros países, para eles só existe aquela região. Então, se você só pensa em uma única religião e um país, isso provoca muito mais violência. We must have a concept of several religions. Então, nós devemos desenvolver hoje em dia, estudar, incluir esses estudos que existem outras religiões, pois todas essas religiões carregam a mesma mensagem de tolerância e compaixão. You should go different places. Hoje em dia, os turistas vão em diferentes lugares e veem diferentes situações. It may take time. Eu penso que, é claro, pode levar algum tempo, mas eu acho que isso pode mudar. The thinking, the concept of several religions, it is realistic. Porque esse conceito de que existem várias religiões é realista. Mesmo que todas elas tenham diferentes filosofias diferentes, mas fundamentalmente eles carregam a mesma mensagem. E eu acho que eu sou esperançoso que isso muda. Então, as coisas vão mudar. Não devemos pensar em um país isolado e religiões isoladas. A próxima pergunta é de Ellen. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Muito obrigada por essa oportunidade única. Minha pergunta é: que conselho e incentivo o senhor daria às mulheres na polícia, uma organização completamente dominada por homens? Veja, geralmente eu digo que as mulheres, o símbolo de amor, vemos a nossa mãe. A nossa mãe é um símbolo de amor. Sem o leite materno, não poderíamos sobreviver. Então, a mulher é o símbolo do amor e da compaixão.
Algumas vezes, às vezes eu exprimo que os líderes do mundo deveriam ser mulheres, como a primeira-ministra da Noruega é mulher. Biologically, Eu acho que biologicamente, fisicamente, elas são fontes de amor. E agora, atualmente, os cientistas estão testando, fazendo experimentos com um grupo de pessoas e mostrando eles mostram para uma pessoa que está sofrendo completamente. Nesse grupo tem homens e mulheres. Quando esse grupo, no meio dessas mulheres, vê o sentimento para essa imagem de sofrimento é muito mais forte. E nós podemos ver também historicamente que as guerreiras muitas mulheres most of them male. e, por exemplo, aqueles que matam os animais hoje em dia são os homens. Human compassion. So now, Então, o símbolo da mulher é amor e compaixão. Então, chegou o tempo que nós devemos nos esforçar para promover o amor compassivo, a afabilidade. Então, as mulheres têm que ter uns papéis, umas carreiras muito mais importantes, tem que ter muito mais papéis importantes. Algumas mulheres são guerreiras, isso é uma exceção. thank you. Então, as mulheres têm que ter muito mais papéis, têm papéis importantes no mundo atual. A próxima questão é Negi. Bom dia, Sua Santidade. Muito obrigada por essa oportunidade única. Eu sou segurança. Sou uma segurança policial escolar e ajudo a construir boas relações entre a polícia, os estudantes e as suas famílias, e o ensino a serem seguros e a reduzir a violência juvenil. Que conselho o senhor daria aos jovens de 16 anos de idade e às crianças da escola de hoje? Que 시스템을 As I already mentioned, Como eu já mencionei, education nossa should include educação, no currículo escolar da educação moderna, deve ser incluído hygiene of emotion, como podemos desenvolver a higiene das nossas emoções, da mesma forma que se falam da higiene física. Isso deve ser incluído não relacionado à religião, should include real Então, destroy of our health, is fear, o destruidor da nossa saúde é o medo e a raiva. Então, devemos saber como devemos desenvolver uma saúde, um corpo e mente saudável e que isso é desenvolvido através da compaixão. Então, como os mestres indianos dizem, os seus inimigos, aquele criador de problema para você, é o seu mestre. Então, isso é um pensamento muito inteligente, muito sábio. should include these things for education about inner health. Então, a educação, o sistema moderno atual, deve incluir como podemos desenvolver esses valores seculares baseados na higiene mental. Ancient Indian knowledge Um dos meus empenhos é
como desenvolver, como reviver o sistema militar antigo e a Ahimsa e a Karuna, que eu acho que esses conceitos devem ser incluídos na educação moderna. So-called, India, modern education. Aquilo que se chama ainda a educação moderna da Índia completamente negligencia esses ensinamentos seculares da Índia. Então, a Índia, nesse momento atual, tem a oportunidade de combinar a educação moderna com esses pensamentos antigos, porque a educação moderna é orientada ao materialismo e a educação antiga da Índia é orientada a promover a paz mental. É como educar nossa mente. Então, a educação moderna da Índia deve pensar em como desenvolver combinar essas duas educações e mostrar ao mundo como isso é possível. Like that. And India's concept secular. Então, o conceito da Índia secular, sem falar de religião. Então, a educação, eu penso realmente que a educação é a chave para o mundo pacífico. Podemos ver algumas nações. In the name of nationalism. Podemos ver algumas nações no sistema educativo que envolve muito o nacionalismo, e isso induz a pessoa a certos tipos de emoções. Então, eu acho que a educação, uma educação positiva, justa, é muito importante. A próxima pergunta é de Felipe. My name is Philip. I'm a sergeant working across. Eu sou um sargento que trabalho em Londres entre os jovens. Meu pergunta é: o suicídio é o maior assassino de homens com menos de 45 anos nesse país. O que podemos fazer para ajudar a apoiar a saúde mental desses homens? I think young people. Eu penso que as pessoas jovens na sociedade, ou seja, na sociedade tem muita essa competição, instiga muita competição que é baseada no materialismo, e as pessoas jovens Then the suicide. as pessoas se sentem muito oprimidas, e quando eles têm uma sensação de perda, eles cometem suicídio. Eu sempre falo na educação, porque a sociedade presente, a maneira que ela pensa, é sempre orientada em um sistema de consumismo, materialismo. E só reclamam. Nós atualmente devemos pensar como prevenir isso no futuro, e promover essa possibilidade através da educação. A sociedade atual é muito focalizada no desejo exagerado, e por isso que eles cometem, quando isso não é possível, esse desejo não é possível de ser realizado, cometem suicídio. Por exemplo, eu penso, se como eu tive muitos problemas na minha vida, eu penso, então eu vou cometer um suicídio. Mas
makes differences. Esse sistema de estudo secular índia fez muita diferença. Então, nós não podemos That kind of education reclamar das gerações jovens que nasceu uma sociedade materialista, much less que é imbuída desse competição, que imbui em nós essa competição It's from Kamanga. e faz nós criarmos desejo, e quando isso não é possível ser realizado, nós se comete o suicídio. A próxima questão é de Komanga. Quando eu falei para o senhor, eu uso a atenção plena para ensinar meditação no meu grupo. Sua Santidade, o senhor poderia recomendar uma prática ou prática de meditação que poderia beneficiar os policiais em termos de lidar com o trabalho de alta pressão e seu trabalho diário como policiais? 어디게 고무도 이렇게 쳤지. 고마서 가 검제도 가자. As I already mentioned, we should Como eu já mencionei, more attention about sixth mind. nós devemos prestar atenção sobre a sexta consciência. Also part of sixth mind. The antidote of these Sobre todas as emoções, sixth mind. as emoções destrutivas também são parte dessa sexta mente. Hearing like that. A sociedade moderna só pensa em escutar, em ver, baseado nas cinco consciências sensoriais. Então, como eu disse, a meditação é como dormir. Organs no longer work. Então, quando você enfatiza o desenvolvimento da sexta consciência, as cinco consciências não existem. É como no sonho. Eu também falo que durante o sono nós podemos fazer uma meditação. Em maneira semelhante, no estado desperto, nós podemos completamente ignorar os cinco agregados sensoriais, que é baseado nas cinco consciências. Something empty, as I mentioned. Então, como eu mencionei previamente, no primeiro momento, quando você senta em meditação, você sente um senso de vazio, porque você pode ter uma sensação que alguma coisa estão falhando, mas tudo é como um espelho. So try to sit, try to remain. Então, nesse momento, você vê as coisas passando na sua mente como um espelho. Então, nesse momento, você senta e só olha isso, fica só olhando isso. E pode ficar alguns minutos e até chegar até algumas horas. So then, the materialistic life A vida, really becomes slave of então, organs. a vida materialística Five senses organs, no ability of wisdom. é baseada nas cinco consciências sensoriais. Então, elas nesse momento elas não estão funcionando. Então, você só concentra nessa sexta consciência. Então, isso é baseado na shamatha e vipassana. Simply increase Então, the stand still our mind. a shamatha é como você manter uma mente calma, The mental power uma mente quieta. Então, através disso, a força mental incrementa. E
a esse ponto, você medita na Vipassana, que é a meditação analítica. Isso, mesmo que isso venha de livros, literaturas religiosas, filosóficas, mas você pode usar isso como parte de educação, conhecimento. Increase mental peace. Sempre e através disso sempre tenta incrementar a paz mental e devido a essa paz mental isso incrementará também a paz física, a saúde física. A próxima questão é de Valério. Yes. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua My Santidade. name is Valerio. I'm a detective. Eu sou um detetive Domestic abuse unit. e eu trabalho no abuso How doméstico. does a police officer Como um policial pode permanecer positivo e continuar fazendo seu trabalho quando às vezes parece que a maioria do mundo nos julga e critica e nos critica e todos os colegas devido a ações errôneas que alguns policiais fazem. Oh. I don't know. Eu realmente não sei como responder essa pergunta. I think Eu penso media, que you see, to mention negative things. a mídia é fanática em mencionar as coisas negativas, porque as coisas negativas são muito mais atrativas e as coisas positivas são tomadas como uma coisa garantida. So you should explain. Você tem que explicar sobre a verdade, deve falar a verdade. Even Buddha's time, Mesmo no tempo de Buda, thousands monks there. tinham milhões de monges, Quite stupid. mas alguns monges eram muito estúpidos. É possível. A group of people. Em meio a algum grupo de pessoas, algumas pessoas estúpidas existem dentro desse grupo. Discipline. Agora, uma disciplina, autodisciplina é muito importante. Manter uma autodisciplina é muito importante. Discipline. Mas, imbuído do medo, se alguém conduz uma autodisciplina, pode talvez surgir alguma hipocrisia. You express what you want. Então, nesse caso, quando surge isso, você explica a verdade. Mas a autodisciplina é muito importante. Mesmo que uma pessoa, os outros vejam ou não, isso não importa. O importante é que você mantenha uma autodisciplina, uma disciplina exemplar. Se eu faço, por exemplo, você tem que pensar que se eu fizer isso, temporariamente me dá uma satisfação, mas ao longo prazo é muito negativo. Sempre pensar sobre isso. Self-discipline. E através disso você desenvolve uma autodisciplina, uma disciplina exemplar. Thank you, Your Holiness. And the last Só sentar. question is A from última pergunta. Tenzin. A última pergunta é de Tenzin. Yes. 공서초 Tenzin. gejugenga paper tashi dele kuise yurin tembe melam shu nge ming tenzi melam hormi sangi nge tiwadi ngaran lero gi tsap chene shuye ni tiwadi inge tone shugi. Good morning, Your Holiness. My name is Tenzin Hormitsang.
and I'm a police officer based at the Borough Performance Unit at Eu sou Forest Gate Police Station. oficial, My question is, oficial. as a police officer, I see many people who make Como policial, vejo muitas pessoas que tomam decisões muito ruins na vida. Essas decisões os prejudicam e prejudicam aqueles que os rodeiam. O senhor tem alguma ideia para manter a esperança e a positividade em tempos difíceis? Action. Ações mais iradas, não tem problema. Como meu tutor, por exemplo, meu tutor sempre mantinha um chicote para me ameaçar But these quando eu fazia algo out of indevido. sincere motivation, Mas essas ações iradas que são feitas devido a uma sinceridade, violent action, em vez de mostrar uma ação violenta, in order to stop their mas ter uma atitude forte ou irada para disciplinar aqueles que estão fazendo coisas erradas, não tem problema. Todas as pessoas, as ações verbais e físicas relacionadas com as ações mentais. E as ações mentais, nesse sentido, mais relacionadas ao bem-estar dos outros seres. E a fim de disciplinar, discipliná-los, é possível usar ações fortes, atitudes iradas. okay. Thank you. Thank you. Então, isso não tem problema se vocês usam as atitudes iradas. Muito obrigada, Sua Santidade, pelas perguntas e respostas. Sabemos que segunda-feira foi seu aniversário e todos nós gostaríamos de celebrar o seu aniversário e, por isso, Cat and Shine gostaríamos de celebrar seu aniversário, comemorar seu aniversário. É uma grande honra mostrar ao senhor um bolo de aniversário. Thank you, thank you. I meditate. Então, eu vou meditar. Meditar que estou comendo para o senhor. Eu fiz esse bolo com 85 pétalas e em nome de toda a organização Shine e o Centro para a Aprendizado Avançado de Ação Plena, atenção plena, nós desejamos feliz aniversário. Deixa eu ver o bolo para me experimentar. Então, ele fez o gesto de experimentar o bolo. Muito obrigado. Eu apreciei muito por vocês mostrarem esse profundo sentimento. Meus verdadeiros irmãos e irmãos, como eu mencionei, todos nós temos o mesmo potencial e agora nós devemos prestar atenção pensar mais sobre como desenvolver os nossos potenciais positivos. Muito obrigada. Muito obrigado. Sua Santidade, muito obrigado do profundo do meu coração por abençoar meus colegas e hóspedes aqui presentes today. Nunca em milhões de anos, nunca pensamos que iríamos ter uma oportunidade como esta. Nós estamos Nós agradecemos a todos o Shine, o Centro para Aprendizado Avançado de Atenção Plena e os policiais por fazer esse evento acontecer. Eu tenho uma pergunta.
Eu tenho um pedido para fazer. O senhor poderia vir e estar conosco mais uma vez? I will keep in my mind Eu manterei presente na minha mente o seu pedido. see, now because of Agora, por causa da minha idade, several hours of flight, muitas horas de viagem difficult. é muito difícil para mim, So, but in England, devido à minha idade. Mas here, eu acho que daqui para a Europa, like Switzerland, como na Suíça, then from Switzerland, da Suíça para Inglaterra, Qatar, much closer. é muito mais vizinho. Now, your mind, Eu would like to see vou manter na minha mente o seu pedido e gostaria de ver mais policiais. Thank you. Como eu mencionei antes, eu considero vocês como velhos amigos. I'd also like to thank the team at Calm and Shine for all your efforts, sleepless nights, and support putting this huge event together. On behalf of us all, I wish you all Está a great agradecendo, day, ela happy lunch or breakfast. está agradecendo de novo e eu desejo ao senhor um bom almoço e até quando nós nos veremos de novo. Distance, but mentally, Fisicamente nós estamos distantes, mas mentalmente nós estamos sempre juntos. Muito obrigado.